dado que é muito preocupante também, que o Estado confirmou hoje o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus. André, como é que foi essa confirmação? Conta aí pra gente, por favor. Liliana, essa confirmação foi feita por sequenciamento genético na Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. O paciente é um homem de 29 anos que apresentou o diagnóstico confirmado de Covid em maio de 2020. Depois, voltou a desenvolver a doença em janeiro de 2021 com sintomas leves, sem a necessidade de ir para o hospital. Esse é o primeiro caso confirmado de reinfecção, confirmado por laboratório em Minas Gerais. Os exames mostram ainda diferenças genéticas entre os vírus que infectaram esse paciente nas duas vezes. Cada vírus pertencia a uma linhagem, são as variantes dos vírus, são as mutações. Embora essa variante não seja das mais preocupantes, como a gente tem visto pelo país, é uma situação que chama a atenção e preocupa as autoridades, os especialistas, especialmente pelo fato dos hospitais já estarem cheios. A gente fez uma reportagem. Veja aí. Os pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG sequenciaram 17 amostras de coronavírus, coletadas de forma aleatória em Belo Horizonte. O material veio de pacientes doentes entre os meses de novembro de 2020 a janeiro deste ano. Em 16 amostras, cerca de 94% foi descoberta a variante viral brasileira do coronavírus, chamada de P2, inicialmente encontrada no Rio de Janeiro. Nos preocupa a identificação dessa cepa, na verdade, em tanta quantidade de amostras que a gente identificou, porque ela tem uma das mutações naquela região que, em geral, o vírus entra na célula e aumenta a sua transmissão, porque essa mutação aumenta a eficiência de entrada do vírus dentro das células. E a consequência disso é um aumento da quantidade de vírus nos indivíduos que aumenta a transmissão. As vacinas que são utilizadas em todo o estado, segundo os pesquisadores, também são eficientes para combater essas variantes. Mas o número de pessoas imunizadas ainda é pequeno. Quem se cuida sabe que precisa seguir com a prevenção. É mais difícil? Deu uma ansiedade grande, né, sem saber quando vai terminar? Sim. Mas a gente está há pouco tempo da reta final, sabe? As primeiras pessoas já estão sendo vacinadas. Manter os cuidados, como a higiene das mãos, usar a máscara de proteção e evitar aglomeração, continua sendo a principal recomendação para interromper a circulação do coronavírus e suas variantes enquanto a vacina não chega para todo mundo. A consequência de mais gente transmitindo mais a doença já é percebida nos hospitais. Essas variantes não aumentam a gravidade da doença, mas preocupam quem já está no limite. Quando você aumenta muito o número de doentes, o número de pacientes que vão dar entrada nos hospitais e o número de mortes necessariamente vai aumentar. Neste momento, o que a gente espera é que as autoridades públicas assumam seu papel e atuem de maneira incisiva, viabilizando realmente um distanciamento social intensivo. A Secretaria Estadual de Saúde foi notificada oficialmente sobre essas variantes que estão circulando no estado, mas para saber realmente se essas variantes estão circulando, está fazendo aí uma investigação minuciosa sobre esses casos. A Secretaria confirmou que foi notificada pela UFMG da circulação da P2, a variante identificada no Rio e encontrada em amostras aqui na capital. Pela Fiocruz, houve notificação da variante em outras 15 amostras em mais 12 cidades mineiras. O governo reforça que a nova variante P2 já está em circulação no país desde o ano passado. Já a variante do Reino Unido foi detectada por pesquisadores da UFMG em amostras coletadas de pacientes em Belo Horizonte, Barbacena, Araxá e Betim. Mas a circulação dessa nova variante em Minas ainda está sendo investigada. A variante P1 de Manaus foi identificada na segunda-feira pela FUNED em 2 amostras analisadas de pessoas de Manaus que estavam em viagem aqui em Belo Horizonte. Diante das notificações, como a gente disse, a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo uma investigação minuciosa de todos esses casos
para, se for o caso, tomar alguma providência para interromper a circulação dos vírus e suas variantes, Liliana. A gente volta com você. Não dá para bobear, né, André? Variante, reinfecção, a gente tem que tomar muito cuidado. Obrigada, boa noite para você.